Olá, olá, olá! Iniciamos então a nossa campanha hoje de quebra, de rebeldia e restauração da obediência. Uma campanha para mães, para pais, para conciliar e consolidar a nossa aliança com os nossos filhos. E nós queremos agora começar com uma oração que vem dos céus, do Senhor, para que a gente possa consagrar os nossos filhos, consagrar a nossa família no altar do Senhor. E essa campanha é uma campanha de 21 dias de oração, de clamor, né? Uma campanha que ele vai aí desde a da busca de identidade dos nossos filhos, da libertação, da depressão, de prisões, né, espirituais, de ciclos de rebeldia. E hoje nós iniciamos o nosso primeiro tema de hoje, é a quebra da rebeldia e restauração de obediência. Então eu quero começar com uma oração para que a gente possa abrir os portais dos céus a nosso favor. Então eu quero que vocês orem comigo. Senhor, hoje eu coloco o meu filho, a minha filha diante de Ti. Abre os olhos espirituais deles, restaura o coração, quebra toda a resistência ao que é certo. Quebra toda a voz estranha que se cala em nome de Jesus, que toda confusão se dissipe, que toda rebeldia, consciente e inconsciente, seja dissolvida pelo poder do Teu Espírito. Toma o coração deles em Tuas mãos, traz de volta o alinhamento e o pedido de perdão em nome de Jesus. A palavra hoje de quebra da rebeldia e restauração tem como texto bíblico 1 Samuel 15, 22, 23, que vai dizer: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria e a teimosia como iniquidade. Então, por que escolher esse capítulo? Por que escolher esse versículo para nós trabalharmos, né, a quebra de maldição, de rebeldia contra os nossos filhos? Porque essa história é uma história profunda. Esse texto ele pertence a um dos mais críticos da vida do rei Saul. Deus, ele deu a ele uma ordem muito clara, que foi de destruir completamente os amalequitas, né? Um povo que simbolizava na Bíblia tudo aquilo que persegue, que corrompe, que manipula, que tenta destruir o destino do povo de Deus. Só que Saul, porém, ele obedecia pela metade. E se nós olharmos para os nossos filhos hoje, nós damos sempre uma ordem, nós sempre damos um comando, mas pela lei do livre-arbítrio, eles sempre acabam tomando as decisões que lhes convêm. Então Saul, ele preservou aquilo que lhe interessava, ele cedeu às pressões externas e interpretou a ordem de Deus de acordo com sua conveniência emocional. E hoje, se nós olharmos os nossos filhos, a rebeldia de Saul não foi apenas um erro, foi um desvio espiritual, foi um rompimento de alinhamento e um afastamento da voz da autoridade de Deus que havia colocado sobre ele. Samuel, como profeta, ele chega diante de Saul e revela a verdade espiritual por detrás daquele comportamento. Que é o quê? A rebeldia, ela não é uma atitude. Rebeldia é um espírito. A teimosia, ela não é um temperamento. Ela é uma idolatria disfarçada. Que a obediência, ela não é uma fraqueza. Ela é uma proteção. E por que isso importa para nós, mães, hoje? Porque muitos dos nossos filhos estão vivendo um espírito de Saul, um espírito de rebeldia. Não é apenas birra, não é apenas uma fase, não é apenas um temperamento forte. A rebeldia de hoje muitas vezes nasce de uma ferida não curada, de uma influência não curada, de influências erradas, de relacionamentos manipuladores, de validação emocional e externa, de fuga de autoridade.
busca por uma independência sem maturidade, não estão preparados, mas buscam fora aquilo que poderiam estar dentro, bem consolidados. Uma confusão espiritual, uma busca por independência sem maturidade, confusão espiritual, carência afetiva. Olha que tantas coisas que eu estou trazendo. Por quê? Porque é isso que o espírito da rebeldia vem trazer. Assim como o Saul, muitos dos nossos filhos ouvem mais os amigos do que as mães, confiam mais nos relacionamentos tóxicos do que na família, agem por impulso emocional, questionam tudo, resistem à correção, eles se afastam de ambientes espirituais e saudáveis. Então Saul, o destino, por causa dos pequenos atos de rebeldia que ele nem considerava tão sério, hoje, como mães, nós estamos entrando como Saul entrou, sabe? Para restaurar a voz e o alinhamento e o destino de nossos filhos. O texto, ele vem nos lembrar que rebeldia é espiritual, que obediência traz proteção, que alinhamento restaura propósito e que a nossa voz de mãe, como intercessora, é profética em nossa casa, sabe? Eu quero declarar sobre vocês que nós mães escutem, sabe, a rebeldia dos nossos filhos não é só comportamento, é uma guerra espiritual sim. Saul, ele não percebeu o quanto, quando ele começou a se afastar de Deus, sabe, foi sutil, foi emocional, foi social, ele se deixou envolver, né, o ambiente, as pessoas. Tudo parecia muito natural e hoje muitos dos nossos filhos também estão sendo seduzidos por vozes externas, por amizades tóxicas, por relacionamentos destrutivos, carências emocionais. A cultura do mundo está muito fácil, mas você é a Saul da sua casa, sabe? Você é o Samuel da sua casa, você tem que se levantar como uma grande profeta. A voz do Senhor levantou a sentinela espiritual, a intercessora, a mulher que vai além que os olhos naturais mostram. Você, como mãe, na vida do seu filho, você é intercessora. Você tem autoridade. Nós, como mães, enquanto nossos filhos estão na nossa casa, nós somos guardiões e tutores, guardiões da vida. Sabe, até Jesus precisou. Hoje eu conversava com uma pessoa dando discipulado que até Jesus precisou de um guardião e de um tutor. Por quê? Porque enquanto ele precisava de um guardião para lhe conduzir na caminhada, Deus preparou José e Maria. Deus preparou tutores que tutorial, dá instrução, né, dá princípios e valores. Então nós precisamos ser guardiões e tutores dos nossos filhos até que, assim como Jesus, chegou o momento da sua promessa, do seu propósito aqui na terra, ele caminhou sozinho. Mas enquanto isso nós temos direitos e deveres sobre os nossos filhos. Nós temos que ser intercessores e protetores deles sim, enquanto eles estão debaixo da sua proteção e da sua tutela. Você tem a responsabilidade de orar e intervir pelos seus filhos, sabe? Você hoje tem que declarar pelo seu filho que ele vai ouvir de novo. Você tem o poder de declarar que ele vai ser alinhado, que ele vai voltar para sua casa, que ele vai voltar para o seu acalento, que ele vai obedecer com alegria. Você vai se reconectar ao caminho, sabe? Aquilo que parecia rebeldia, quando você coloca em oração, permanece e será transformado em sensibilidade, na sabedoria e honra do Espírito Santo. Então eu quero deixar aqui para você essa campanha de 21 dias, que você se posicione, sabe? Várias mães têm me procurado, eu também sou intercessora, eu também intercedo para os meus filhos, pela minha filha, pro meu filho, pela minha primogênita, pelo meu filho mais novo. Nós temos que nos posicionar, as guerras são todos os dias, o mundo está aí, aberto para eles terem acesso a tudo e é muito fácil eles ouvirem as vozes externas. Então eu estou aqui durante 21 dias, todos os dias, durante 20 minutos orando com você. Hoje nós oramos sobre o espírito da rebeldia, né? Que são feridas não curadas, influências erradas, relacionamentos manipuladores, validação emocional externa, fuga de autoridade, busca por independência sem maturidade, confusão espiritual, carência afetiva, portas abertas por dor, né? Então, assim, é preciso que nós saibamos
que a nossa guerra não é contra a carne, mas sim contra principados e potestades, sobre espíritos que estão aí para influenciar os nossos filhos, sim. E se você não se posiciona, se você não toma o seu lugar, alguém vai tomar o seu lugar de autoridade. Alguém vai fazer aquilo que você não fez. Amém? Então eu quero orar por você agora, pai. Eu quero orar por você, mãe, agora. Para o seu filho, para que você tenha autoridade espiritual, para que o Espírito Santo, ele te leve ao entendimento, o que causou esse distanciamento, essa fratura emocional, o que vem deixando você, né, desconexo desse relacionamento, dessa aliança com seu filho, tudo aquilo que vem causando, né, aí espírito de rejeição, de rebeldia com seu filho, que caia por terra e que você tome autoridade sobre. Então eu quero orar por você agora, Pai, em nome de Jesus. Eu declaro a quebra do espírito de rebeldia sobre a vida dos nossos filhos. Que toda teimosia, todo engano, toda dureza, resistência e confusão seja arrancado pela raiz. Eu libero obediência, eu libero honra, eu libero sensibilidade espiritual, clareza, discernimento, desejo de fazer o que é certo. Eu declaro ainda, Senhor, proteção emocional. Eu declaro sabedoria nas escolhas, restauração de voz. Senhor, toma o coração dos nossos filhos, chama eles pelo nome, Senhor. Traga-os de volta para o destino original, que é o teu reino, é a tua palavra, é a tua glória. Hoje eu selo, Senhor, a rebeldia cai agora por obediência e a obediência se levanta para a glória e honra do Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu oro por você, eu declaro bênção sobre a sua família, sobre os teus filhos, e amanhã eu estarei aqui de volta às 8 horas, para estar orando com você e quebrando o espírito de rebeldia que está sobre os teus filhos, sobre a tua família, para que você possa novamente estabelecer a glória da paz, da aliança, de um relacionamento construtivo e amoroso na sua casa, em nome de Jesus. Um beijo no seu coração e eu te espero amanhã aqui novamente às 8 horas. Amanhã, durante 21 dias, chame mais mulheres, chame mais mães que precisam estar juntas num clamor pela glória e honra da casa do Pai, para que os seus filhos sejam restaurados. Amém? Um beijo no coração de vocês e até amanhã. Obrigada por vocês estarem aqui comigo.